Moçadinha, então vamos nós, olha. A gente vai começar então a falar sobre o princípio de Arquimedes. O princípio do empuxo, né, professor? Que na verdade é a parte mais legal da hidrostática, né? A parte que tem mais assim coisas interessantes, mais pegadinhas, né? E que pode, né, que as pessoas têm mais dificuldade, que pode ser confuso, mas que a gente vai entender tudo. A gente vai ficar craque nisso daí, né, professor? Princípio de Arquimedes, né? Princípio do empuxo. A teoria do princípio de Arquimedes que tem aqui, na teoria de empuxo, ela é exageradamente detalhada. E aqui você vai encontrar informações que não tem em livro nenhum. Portanto, é fundamental que você leia toda essa teoria, beleza? Professor? Olha, quando eu era estudante, né? E quando eu estudava empuxo, pessoal, eu me gabava, eu achava que eu sabia empuxo porque eu sabia essa fórmula. O empuxo, já sei, aquela fórmula, né? Densidade do líquido, volume submerso, eu já sei. Tranquilo, quem sabe a fórmula sabe tudo, tá garantido, né, professor? A pessoa acha que, porque ela sabe a fórmula, ela sabe tudo. Mas, essa matéria, mais do que qualquer outra, essa matéria, empuxo, se você sabe só a fórmula, você sabe tão pouco, sabia? Professor? Quando eu pegava as questões dos livros, né? Mesmo o Física Clássica, que é um livro excelente, eu conseguia resolver as questões sabendo só a fórmula, né? Mas, pessoal, é muito fácil você fazer uma listinha de 20 questões de empuxo só com aquelas pegadinhas que a pessoa jura que está acertando, mas ela está errando. Aquelas que você erra jurando que está acertando. Você já viu isso no começo do ano, lembra de Aristóteles? Que você errava jurando que estava acertando, mas estava errando e na verdade nem acreditava que estava errando, né? Essa matéria empuxo é a mesma coisa. Pessoal, é muito fácil, né? Eu poderia ter feito isso hoje. Trazia um TD para vocês, né? De 10 questões para você fazer antes da aula. Pessoal, só para ver como está o seu nível, faça esse TDzinho. Vocês iam fazer as 10 questões. Olha que besteira. Se eu soubesse que era só isso, eu não tinha nem vindo. Você teria pensado que teria acertado tudo. Mas quando você fosse olhar, era só as pegadinhas. Errei também. Puta que pariu, professor, esse aqui o gabarito tá errado. Professor, o gabarito tá todo errado, né? Que o senhor deu, né? Olha. E você iria cair em todas as pegadinhas. Porque é muito fácil fazer isso nessa matéria. Quando eu não sabia direito essa matéria, né? Ou eu achava que eu sabia, né? Ou, né, professor? É verdade. Então, o que o Renato Brito vai fazer? Olha, eu vou explicar para você essa matéria, essa tal de empuxo, do jeito que eu queria que tivessem me explicado. Ou seja, eu vou contar para vocês todas as pegadinhas. Ao longo da explicação, eu vou explicando todas as pegadinhas, todas as armadilhas. Eu vou te deixar tão craque, mas tão craque, que depois, se eu mesmo te der uma lista com todas as armadilhas, tu vai só se abrindo. Não caiu não, essa daqui eu já sei. Não caiu nessa também não. Que otário, também não caiu nessa, né? Aí você vai ficar imbatível, entende? Mas entenda, empuxo é muito diferente de saber só a fórmula. Se você sabe só a fórmula, você não sabe nada. É muito fácil fazer você errar nessa matéria, entendeu? Professor? Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção: não ache que sabe empuxo porque você sabe a fórmula, porque as melhores questões são as que não usam fórmula, entende? Então era a primeira coisa que eu queria te contar. A segunda coisa é o seguinte: o nome do princípio chama-se princípio de Arquimedes. E eu não posso passar em branco, né, sem fazer esse comentário. Pessoal, na história, né, das ciências, né, da matemática e tal, existem 3 nomes que são considerados os 3 maiores matemáticos de todos os tempos. E não é uma coisa que eu inventei, não. Isso está, né, na internet, isso é uma coisa, né, oficial. Os 3 maiores nomes, né, da matemática de todos os tempos são... Diz aí, tu sabe? Gauss, né? Gauss é o Mozart da matemática, né? Da física, né? E tal. O Gauss é um monstro, né? Mais um. O Paulo, né? Também, claro, né? Qual, professor? Qual outro? Diz aí, um bem fodão. Newton.
Newton. Mas o Newton não é da física, não? Ah, o Newton foi o cara que inventou o negócio de cálculo diferencial, integral, não sei o que, etc. É um monstro, né? E o terceiro, mas não menos importante, né? Quem? Tcharam! Arquimedes. Fala, pra mim não tinha nada a ver. Pois é. É que o Arquimedes é da antiguidade, né? Mas o cara era um monstro, entendeu? É, professor? É. Infelizmente, né? Poucas coisas restaram, né? Dos escritos de Arquimedes, né? Mas o pouco que restou ainda é de um valor tão grande que só Deus sabe se a gente não tivesse perdido tudo, né? Todo o resto, né, professor? Se a gente tivesse tido acesso a tudo que ele fez, né? Então o Arquimedes é um dos 3 maiores de todos os tempos. O princípio de Arquimedes, que foi anunciado aí, né? Há não sei quantos anos atrás, professor, é o mesmo princípio até hoje. Não mudou nada. É o mesmo princípio? Não alterou nada. Porque às vezes assim, né? Não, com a modernidade descobrimos que tínhamos que melhorar tal coisa. Mas não, é o mesmo princípio, intacto. É o que eu vou explicar para você agora. Então quando estamos falando de Arquimedes, estamos falando de um gênio. Não é um bundão assim, tipo assim, o senhor não, né, professor? Não, é um cara foda mesmo, né? Arquimedes. Pessoal, ó, antes de começar essa matéria, antes de começar o princípio de Arquimedes, eu preciso que você saiba, que você entenda exatamente qual é a diferença entre litros e quilos. Se você não entende a diferença entre litros e quilos, isso vai ficar, né, vai atrapalhar o restante da aula todinha. Então isso daqui é a primeira coisa que a gente tem que entender. Renato, qual é a diferença entre litros e quilos? Tem gente que dá respostas super engraçadas. Uma vez eu perguntei para a pessoa, vem cá, qual é a diferença entre litros e quilos? A pessoa respondeu assim, é muito fácil, litros é para líquido e quilos é para sólido. Mas, vala. E o pior é que se você parar para pensar, tem uma certa lógica, né? Porque tudo que é líquido é vendido em litros, geralmente, né? Gasolina é em litros, né? Água é litros, né? Ninguém chega no local, ei, bote aí tantos quilos de gasolina, por favor, né? E o que é sólido realmente é vendido em quilo mesmo. Dá 1 quilo aí de açúcar, 1 quilo de não sei o que e tal, né? Mas o fato é que não tem nada a ver isso que a pessoa falou, professor. Não tem nada a ver, né? Ah, tá. E vocês, será que sabem a diferença entre litros e quilos? Eu vou primeiro fazer um pouquinho de gozação e depois a gente vê se você está entendendo mesmo ou não, tá? Ó, pessoal, digamos o seguinte. Digamos que você tenha 2 bolas, né? Eu sou menina que tem, professor. Pois pronto. Digamos que ele tenha 2 bolas, uma de ferro e uma de isopor, vamos supor. Digamos que você tenha, então, uma bola de ferro e uma de isopor. Vou botar aqui, ó, ferro. Ferro. 5 litros de ferro. E essa outra aqui, Renatinho, isopor. 5 litros de isopor. Uma de 5 litros de ferro e a outra de 5 litros de isopor, professor. E aí, ó, aconteceu o seguinte episódio. Você estava com essas 2 bolas e você tinha que levar para casa. Mas e aí? E aí que você estava com um problema que você, na verdade, estava com preguiça. Você não queria levar 2 bolas para casa, você queria levar só uma. Aí você pensou em dar a seguinte desculpa. Ei, fulaninha, vem cá, tu tem como me ajudar aí, cara? Não é porque a minha bolsa tá muito apertada e tal, já tá cheia de coisa aqui, maquiagem e tal. Então tem uma bola dessa daqui que não cabe na minha bolsa. Vem cá, será que tu poderia levar essa daí? Que eu levo a outra e tu leva essa daí, porque tem uma delas aqui que não cabe na minha bolsa. Pessoal, qual dessas bolas, né, é a que mais provavelmente não caberia na bolsa da pessoa, para você dar essa desculpa? Ó, mulher, essa daqui não cabe na minha bolsa não. É melhor tu levar ela porque ela não cabe na minha bolsa. Qual dessas, né, provavelmente não caberia na sua bolsa? A de ferro ou a de isopor? Não é legal, né? Qual dessas provavelmente não caberia na sua bolsa? Entenda, litros já é o espaço que a bola ocupa. Litros já é o quê? Já é o espaço ocupado. Litros já é o espaço ocupado por ela. Litros é o espaço ocupado? É o espaço ocupado. Qual delas ocupa mais espaço na minha bolsa? Uma é de 5 litros, a outra é de 5 litros. Qual ocupa mais espaço?
5 litros. É o mesmo espaço. Se uma não couber na sua bolsa, a outra não cabe. Ah, porque litros é o que, professor? Litros é o espaço ocupado. Então, se uma não couber, a outra também não cabe. Claro, as duas são de 5 litros. Ah, entendi. Tá entendendo? Ou seja, essa desculpa não vai ser boa, né? Mulher, se essa daqui não cabe, claro que essa daqui também não cabe. Pois é, aí tu vai ter que dar uma outra desculpa. Tu vai dizer assim, olha, mulher, tu nem sabe. É porque eu dei um jeito na minha coluna e eu desmenti a minha coluna. Como é que é, professor? Eu desmenti a coluna, que eu dei um jeito nas minhas costas. O Jorge, ele pesa muito. E aí, mulher, tem uma dessas bolas aqui que vai doer minha coluna. Não dá pra eu levar, não, porque tem uma delas que pesa mais. E aí, professor, qual dessas bolas deve ser a mais pesada? A que pesa mais? Eu sei que elas têm o mesmo tamanho, mas quem deve ser mais pesada para você levar para casa? A de ferro ou a de isopor? Aí, Moi, tem a ver com a densidade, né? Aí professor? Tem a ver com a densidade. Por exemplo, olha, bora inventar que a densidade do ferro, professor, inventa aí a densidade do ferro. Vou inventar a densidade do ferro. Eu vou dizer que seja de 10 quilos de ferro para cada litro. Ou seja, você tem 10 quilogramas de ferro em cada litro de ferro. Ah, tá. Renato, e a densidade do isopor? Pronto, eu vou inventar que a densidade do isopor tem que ser menor do que a da água, né? Bora inventar que a do isopor seja 0,5. 0,1, vai. 0,5 quilogramas por litro. Ah, tá. Então, ó, elas ocupam o mesmo espaço na sua bolsa, mas quem é a que pesa mais? A que pesa mais é a que tiver mais quilos. Ah, e os quilos tem a ver com se pesa muito ou se pesa pouco? Olha, vou colocar entre aspas aqui, ó. Os quilos tem a ver com o peso. Na verdade é a massa, né? Eu sei, mas vou botar peso aqui entre aspas. Quem tem mais quilos é a que pesa mais. Ah, tá. Quem tem mais quilos é a que pesa mais. Então vamos ver quem pesa mais aqui. Renato Brito, cara, se a densidade do ferro é 10 quilogramas por litro, quer dizer que cada litro tem 10 quilos. Se eu tiver 5 litros, eu vou ter quantos quilos? Ah, se 1 litro são 10 quilos, 5 litros seria quantos quilos? 50 quilos. Ah, professor, então quer dizer que a massa da bola de ferro seria quanto, hein? A massa da bola de ferro seria 50 quilos. Pesa muito, hein? Pelo jeito é. Ei, Renato, e vem cá, cara, e a massa da bola de isopor? Bora pensar aqui. 0,5 quilogramas por litro. Cada litro tem 0,5 quilos. Ei, mas aqui tem 5 litros. Vai dar quantos quilos? Regra de 3. 2,5 quilos, ó. Ah, Renato. As duas bolas ocupam o mesmo espaço na minha bolsa. Entretanto, uma delas vai lascar a minha coluna e a outra não vai. Ah, elas ocupam o mesmo espaço na sua bolsa, né, professor? Mas essa pesa mais. Mulher, é melhor tu levar essa daqui, porque eu desmenti a minha coluna. E aí eu vou levar essa que é mais leve. Ah, professor, Ah, então o senhor está convertendo quilos para litros? Não tem como converter quilos para litros. Converter quilos para litros seria como converter Celsius para metros por segundo. Como é que passa de Celsius para metros por segundo, hein? Tem uma fórmula, né, professor, que converte, né? Tem? Claro que não, né? Absurdo, né? Mas você tem como dizer assim, ó, Renato, no caso da água, 1 quilo de água ocupa um espaço de 1 litro. Ah, aí eu posso dizer, né, professor? Então, moral da história. Elas ocupam o mesmo espaço, mas a de ferro pesa mais, professor. Ainda por isso, né, é melhor você levar a outra que é mais leve e tal, mas em termos de espaço, é a mesma coisa? Em termos de espaço, é a mesma coisa. Mas agora eu poderia fazer a brincadeira invertida. Professor, faz aí a brincadeira ao contrário, tá? A brincadeira ao contrário seria assim, ó. Pessoal, vocês nem sabem. Diz aí, rapaz, cara, eu tenho aqui uma bola de ferro e uma de isopor. Sério?
Qual é a diferença? Não, a de ferro é de 5 quilos. É mesmo, professor? É, a de ferro é de 5 quilos e a de isopor também é de 5 quilos. Caraca, 5 quilos cada uma. É, 5 quilos de ferro, 5 quilos de isopor. Eu tenho essas duas bolas. Agora eu tô te dando os quilos, certo? Ah, tá. E aí eu vou dizer aquela velha história. Pessoal, é o seguinte, ó. É porque eu desmedi a minha coluna. Ai, tá doendo. E aí eu não tô podendo levar essas bolas aqui pra casa porque, né, o peso aqui é muito grande, né, professor? Pode lascar suas costas. Pois é. Qual dessas bolas é a que pesa mais e, portanto, não seria bom eu levar porque poderia machucar a minha coluna? Qual é a que pesa mais? Professor, essa daqui eu sei desde a alfabetização, né? Lembra que a sua professora lá na 3ª série já perguntava assim, ó, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Eu pensava, de chumbo, não. Primeira vez que você caiu nessa pegadinha, né? E você não costuma cair na mesma pegadinha 2 vezes, né? 2 vezes no mesmo dia não, professor, mas no mesmo mês, hein? Então, no caso aqui, Renato, essas bolas têm a mesma massa. Ela tem o mesmo tanto de quilos. Ah, tá. Então, se ela tem os mesmos quilos, então... elas pesam o mesmo tanto. Elas pesam o mesmo tanto. Se você for levar para casa, elas vão machucar a sua coluna. Então, essa desculpa de que tá machucada a tua coluna não vai colar agora, né? É melhor tu dar uma outra desculpa. Agora é melhor tu dar a desculpa do espaço na bolsa. Mulher, sabe o que é? É porque a minha bolsa, como é que é a bolsa de mulher, né? Olha aqui, tem paraquedas, âncora, bolsa de água quente, né? Supositório, pneu reserva, macaco, né? Eu levo tudo na bolsa, né? E aí não dá pra eu levar uma dessas bolas aqui porque não cabe na minha bolsa, é muito espaçosa. Então tu poderia levar essa pra mim, que eu levar outra, porque essa daqui é grande demais, não vai caber na minha bolsa, porque essa ocupa um grande espaço na minha bolsa, ó. Por isso que não vai dar para eu levar essa, porque essa é espaçosa demais. Qual dessas bolas deve ser uma bola assim, ó? Porque uma dessas bolas vai ser assim, ó. Uma vai ser desse tamanho, esse tanto de litros, e a outra... Qual dessas duas bolas aqui vai ser esse tanto de litros aqui que não cabe na tua bolsa? Qual delas? Ah, professor, eu tô achando que é essa. Vamos ver? Vamos fazer a conta dos litros. Eu sei os quilos. Ah, tá. Mas agora eu quero saber os litros. Vamos aqui devagarzinho. O senhor inventou que no caso do ferro são 10 quilos, né, para cada 1 litro. 10 quilos ocupam 1 litro. 5 quilos ocupam quantos litros de espaço? 0,5 litros. Litros, pessoal, é o espaço que ela ocupa. Essa daqui ocupa 0,5 litros. O seu professor de matemática fica chamando litros de volume, volume, volume. Quando a pessoa tem dificuldade, volume não diz nada. Eu estou sendo bem claro, é o espaço ocupado, que o pessoal chama de volume. Pronto. Essa daqui ocupa 0,5 litros de volume. Professor, e o volume dessa? O espaço que ela ocupa? Vamos ver. No caso do isopor, era 0,5 quilos para cada 1 litro. 0,5 quilos para cada 1 litro. Mas aqui eu tenho 5 quilos. Aqui vai ocupar quantos litros? Regra de 3. Quanto é que dá? 10 litros. Caracas, o que é esse 10 litros? É o espaço ocupado por essa bola. Meu amigo, essa bola de isopor deve ser uma coisa assim, ó. 10 litros para essa bola de isopor. E professor, e essa bolinha é de ferro, hein? A bolinha de ferro, bem pouquinha. Comparada com a de isopor, ó. Agora eu posso dizer aquela desculpa. Mulher, essas duas bolas pesam o mesmo tanto, não vai estragar minha coluna não. O problema é que essa não cabe na minha bolsa. Porque tem mais litros. Litros é o espaço que ela ocupa. Então, como essa não cabe na minha bolsa, deixa eu levar essa daqui, que tu leva a outra. Em termos de peso, pesa o mesmo tanto, mas uma delas ocupa mais espaço, né? Olha. Entendeu a diferença entre quilos e litros? Ao explicar essa matéria nova, eu vou o tempo inteiro trocar quilos, litros, porque os quilos, que é o mesmo tanto de litros e tal. Se você não entender, você não entende a matéria todinha. Tá. Litros é o espaço ocupado, quilos é o quanto que pesa. Até aí, tudo bem?
Deixa eu ver se você está entendendo mesmo. Ah, meu Deus do céu, ele vai descobrir. Vamos ver. Deixa eu ver se você está entendendo mesmo, ó. Diz aí, professor. Pronto, eu tenho aqui uma bola, né? Eu tenho aqui essa bola azul e eu tenho aqui essa bola preta, né? Essa bola preta é de 10 litros. Essa bola azul é de 2 litros. Essa bola azul, ela é de 100 quilos. Eu não sei qual é o material, mas ela tem 100 quilos. E essa preta, professor, ela tem o quê, hein? Ela tem 5 quilos. Ok. A azul e a preta. A pergunta é boba, mas eu vou ter que fazer só para ter certeza. Qual dessas bolas pesa mais, a azul ou a preta? A que pesa mais é a que tem mais o quê? Quilos. A azul é a que pesa mais, professor. Mas a que ocupa mais espaço na minha bolsa, ó, é a preta. A preta é mais espaçosa, mas ela nem pesa tanto. Quem pesa mais, ó, é a azul. Acho que você está entendendo. Vou então passar para a matéria propriamente dita. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu continuar? Vou começar, tá? É a parte mais legal das férias todinha, é agora, ó. Da aula de física, né, professor? Que não é grandes coisas, né? Que é isso, né? Vamos. Pessoal, digamos que você tem aqui, olha, uma piscina cheia d'água. Tá, eu tenho uma piscina cheia d'água e o mais importante, tem um campo gravitacional ligado aí, é o campo gravitacional da Terra. O que campo gravitacional faz, pessoal? Produz força gravitacional, puxa, atrai essa massa para baixo, ó. Às vezes a pessoa esquece que tem um campo gravitacional puxando essa água para baixo. Professor? Ah, tá. E aí o que eu vou fazer? Ora, vou fazer mais um experimento daqueles de cabeça, experimentos mentais. Vou fazer o seguinte. Eu vou considerar dentro dessa água uma bola de água. É o que, professor? Uma bola d'água. Aqui eu tenho uma bola de água dentro dessa água. Na verdade, pessoal, essa água aí é tudo a mesma água, né? A água que está aqui, essa água aqui, né? É uma água só, é a mesma água. Eu só estou imaginando uma fronteira aqui, ó. Ah, o senhor está só considerando uma fronteira imaginária. Eu tenho uma bola de água de 5 litros. Litros é o volume, é o espaço. É uma bola de água de 5 litros. Então eu tenho uma bola de água de 5 litros de água dentro da água. Professor? E aí o que acontece? Essa bola de água, pessoal, todos nós sabemos que essa bola de água, né, ela não afunda, né? Água na água não afunda, professor? Claro, água na água não afunda. Se você olhar qualquer porção dessa água, qualquer porção dela está em equilíbrio. Claro, se eu pegar uma porção de água bem aqui assim, ó, ela está em equilíbrio. Percebe que ela não afunda? Se eu pegar uma porção de água bem aqui assim também, ela está em equilíbrio, ela não afunda. Mas, pessoal, apesar de essa água não afundar na água, essa água pesa, não pesa não? 5 litros de água não pesa não, professor? Claro que pesa. 5 litros de água são quantos quilos? No caso da água, é 1 quilograma por litro. 5 litros de água são 5 quilos. A gravidade é 10. 5 vezes 10 vai dar um peso de quanto? 50 newtons. Professor, quer dizer que essa água pesa? Ora, se não, pesa 50 newtons. Pessoal, essa água pesa 50 newtons. Mas apesar disso, ela não afunda na água. Professor, por que a água não afunda na água? Por que o óleo não afunda no óleo? Por que Guaraná não afunda no Guaraná? Agora você vai começar a entender a mente de Deus. Professor, por que Deus inventou o empuxo? Deus, entenda-se, a natureza, né? Por que Deus inventou o empuxo? Cara, o empuxo foi inventado para que não acontecesse essa coisa ridícula. O que seria? O ridículo seria a água afundar na própria água. Tu já pensou se a água afundasse na água?
tu nunca ia ter uma piscina com água parada, né? Tu ia chegar na casa do teu colega, mulher, o que é essa água aqui na piscina? Mulher aqui em casa é assim, papai botou um negócio que a água fica só afundando, não para nunca, né? Chega na casa da tua colega, né? Com um copinho d'água. Ei, eu quero água, toma aqui essa águazinha. Quando tu olhasse pro copo, mulher, tu quer me matar, né? O que é que tu botou aqui dentro dessa água? Aqui em casa é assim. A água afunda o tempo inteiro. Claro que a água não afunda na própria água. Renato Brito, por que ela não afunda se ela tem peso? É por isso que Deus inventou o empuxo. A primeira coisa que você tem que entender é que o empuxo foi inventado para que o próprio líquido não afundasse nele mesmo. Então, Renato Brito, se 5 litros de água não afunda na água, é porque deve ter uma outra força empurrando ela para cima. Perfeitamente. Essa outra força que está empurrando para cima chama-se empuxo. Que eu vou até colocar aqui, ó. Professor, e esse empuxo? Eu não sei nenhuma fórmula de empuxo. Mas uma coisa eu sei, se essa água não afunda na água, é porque esse empuxo só pode ter o mesmo valor desse peso, né? Só pode ser quanto? 50 newtons. Pronto. Ah, prof, o empuxo que age nessa bola é de 50 newtons. Primeira coisa que tu sabe, Deus inventou o empuxo para que o próprio líquido não afunde nele mesmo, né? Por isso que o empuxo sempre coincide com o peso, quando esse mesmo líquido está aqui e está lá fora, o empuxo sempre coincide com o peso. Por isso que o próprio líquido não afunda nele mesmo. Mas vamos entender a origem do empuxo. Professor, mas como é que esse empuxo aparece? Vamos lá. Como é que esse empuxo aparece? Vamos entender qual é a lógica do aparecimento dele. Pessoal, digamos que você tem aqui uma piscina, de novo, ó, vou fazer aqui um rascunho daquela figura, certo? E digamos que aqui embaixo, ó, você tem a bola. É uma bola de água dentro da própria água, né? Uma bola de líquido, né? Dentro do mesmo líquido. E aí o que acontece? Tu sabe que a água que está fora dessa bola, ela está incomodada, ela quer invadir, né? Essa água que está fora da bola quer invadir, e por isso ela faz forças de pressão. Tu não sabe que existe aquelas tais forças de pressão, ó, que o Renato já falou que elas fazem 90 graus, né, professor? Isso, as forcinhas de pressão, ó. Essas forças de pressão são o que mesmo, hein, professor? A água que está fora dessa bola tentando invadir, né? Ó, vamos invadir! Isso, ó, tentando invadir. E uma coisa que você deve estar percebendo é que o Renato Brito está tendo o trabalho, né, de desenhar forças pequenas aqui em cima e ele está botando forças maiores aqui embaixo. Você desconfia que essas forças aqui embaixo são maiores do que aqui em cima? Por qual motivo mesmo? Porque a pressão lá embaixo deve ser o quê? Maior, né? Porque a pressão lá embaixo é maior. Então, essas forças aqui, recapitulando, são forças que quem está fazendo em quem, professor? Forças que a água que está fora dessa bola está fazendo nessa fronteira. Por quê? Porque ela está tentando invadir. Renato Brito, cara, como é que eu poderia calcular cada uma dessas forças de pressão? Professor, tem como calcular? Tem. Ei, como é que eu faço para calcular essa microforça? Ora, eu aprendi na alfabetização que se eu quiser calcular quanto é que vale a força de pressão, eu só preciso pegar a pressão e multiplicar pelo que mesmo, hein? Pegar a pressão vezes a área. Se eu fizer a pressão vezes a área, eu vou saber quanto é a força de pressão. Professor, como é que eu faço para saber quanto é essa microforça de pressão? Essa microforça de pressão é fácil. É a pressão, né? É a pressão bem aqui nessa microárea, vezes essa microárea. E aí eu vou saber quanto é essa microforça. Ei, mas como é que eu faço para saber essa pressão aqui nessa microárea? É só tu dizer que é a mesma pressão daqui, ó. Tá. É a pressão dessa coluna de água. Mais a pressão atmosférica. Então pronto. Calculei essa pressão, multipliquei por essa microárea, calculei essa microforça. Pois é. Olha que besta. Pois é. Professor, se eu quiser calcular essa microforça bem aqui assim de pressão, é só tu fazer a pressão aqui nesse ponto vezes essa microárea. Quanto é que vale a pressão ali? É a mesma pressão bem aqui assim, né? É a pressão dessa coluna de água, mais o que, pessoal? A pressão atmosférica. Tá maior ou menor essa pressão?
Tá maior. Ah, professor, a pressão é cada vez maior, né? Claro. Eu poderia pegar aqui embaixo, ó. Ai, aqui é massa. Pois é, aqui não é o ponto mais baixo. Se eu quiser saber a pressão ali, é a mesma pressão aqui, ó. É o que mesmo, hein? É a pressão dessa coluna d'água. Aê, mais a pressão atmosférica. Professor, nós não temos a manhã inteira, o senhor sabe, né? Mas eu percebo, Renato Brito, que se o senhor tivesse muita paciência, o senhor poderia passar a manhã inteira calculando cada uma dessas microforças, que é só fazer a pressão vezes as areazinhas, o senhor poderia calcular cada uma. Depois que o senhor calculasse cada uma delas, você poderia achar a resultante dessas forças de pressão. A resultante dessas forças de pressão. Pelo jeitão aí, pessoal, pelo visual, deve apontar para onde? Eu tô vendo que essas forças aqui são maiores e essas aqui são bem fraquinhas. Então a resultante daquelas ali, pessoal, só pode apontar para onde mesmo, hein? Para cima. Ah, professor, a resultante das forças de pressão aponta para cima. É ela que a gente chama de empuxo, pessoal. Ah, mas não acredito não. O que é o empuxo, professor? O empuxo é a resultante das forças de pressão. Ah, o empuxo. O empuxo, pelo que você está vendo, é a força que quem está fazendo nessa bola? Quem é que faz o empuxo na bola? Quem é que faz essas forças aqui na bola? Quem é? A água que está do lado de fora é que está fazendo essas forças na bola. Portanto, a água que está fazendo quem? O empuxo. A água está fazendo o empuxo, né, professor? Isso aí eu sei. Então, é isso que está acontecendo. Acontece, pessoal, que o conteúdo, me perdoe o pleonasmo, o conteúdo que está aqui dentro, né, ó, aê, parabéns, isso. O conteúdo que está ali dentro tem massa ali dentro, portanto ele pesa, né, ó, portanto vai ter uma outra força agindo ali. Quem é que está fazendo essa outra força na bola? Quem é o culpado por essa força mesmo? Quem é? A Terra, né, ó. Ah, mancha, eu tô entendendo, Então você precisa entender essa competição. Temos duas forças agindo na bola. O empuxo, que empurra a bola para cima, e o peso, que puxa ela para baixo. O empuxo é a força que quem está fazendo na bola? Quem, Renato? E o peso dela, quem é que faz? A Terra. E aí nessa competição, professor, nessa competição, se for a bola de água na própria água, né? O empuxo teria que ter o mesmo valor do peso, já que a água não afunda na própria água. Então, moral da história. O que o Arquimedes disse? O Arquimedes disse o seguinte, meu amigo, não precisa ter o trabalho de calcular cada força para achar a resultante, não. A resultante daquelas forças ali é exatamente o que a gente chama de empuxo. E no caso dessa bola, esse empuxo só pode valer 50, claro. Até porque, né, a bola de água não afunda na água. Até aí, pessoal, não falei nada demais, né? O melhor vai começar agora, entende? Não saia de sala agora por nada, entende? E professor, eu quero ir ao banheiro fazer um xixizinho. Não saia. Professor, mas e aí? Dê um jeito, bote um pregador de roupa lá, um clips, né, o grampê. Ai, mas não saia agora. Renato Brito, cara, o que vai mudar agora? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu não quero mais colocar uma bola de água, não. Não vai colocar uma bola d'água, não. Eu vou trocar a substância, o material dessa bola. Ela não é mais 5 litros de água. Pessoal, essa bola agora é de 5 litros de ferro. Caramba! Quem ocupa mais espaço, hein? 5 litros de água ou 5 litros de ferro? Sempre me confundo. Olha, você só fez trocar o material que estava aqui dentro. O que eu fiz, professor? Você trocou o material que estava dentro dessa fronteira. Dentro dessa fronteira tinha água. Aí você apagou a água, né? Você tirou a água e você preencheu essa fronteira agora com ferro. Pessoal, me diz uma coisa. Quando eu troco a substância que estava aqui dentro, que era água, por ferro, sem mexer na fronteira, até porque o volume é o mesmo. Quando eu troco a água que estava aqui dentro, ó, por ferro, essas forças azuis aqui, ó, elas mudam de valor?
Tu se lembra como é que eu calculo essas forças? Professor, essas forças, o senhor faz assim, ó. A pressão vezes a área, aí o senhor calcula essas forças. Essas forças dependem da substância que está aqui dentro? Ou depende da pressão que a água está fazendo aqui fora? Depende dessa pressão da água. Essas forças não dependem da substância que está aqui dentro. Resultado, se eu tirar a água que estava lá dentro e eu colocar ferro aqui dentro, essas forças devem mudar? Não. Se elas não mudam, a resultante delas deve mudar? Não. Não, se as forças não mudam, quem dirá a resultante delas? Então, uma coisa eu sei. O que o senhor sabe? Eu sei que se eu trocar água por ferro, a resultante tem que continuar a mesma de antes. Vala, mas que porra é essa? Pois é. Aí é por esse motivo lógico, né? Quando eu troco a substância que está aqui dentro, não muda o valor dessas forças. Renata até me explicou como é que calcula cada uma dessas forças. É só fazer a pressão da água, né, vezes a microárea. Não tem nada a ver com o conteúdo que está aqui, né? Moral da história, professor: o empuxo que age na bola de ferro continua sendo 50 newtons. Se esse empuxo era 50, esse não pode ser diferente, porque é exatamente a mesma fronteira. Dentro da mesma água vai ter que ser o mesmo empuxo. Professor, então quer dizer que quando o senhor trocou a substância que estava lá dentro, o empuxo não mudou? Não mudou. Ei, e a massa? E a massa daquele conteúdo muda? O peso do conteúdo muda quando eu troquei de água para ferro? O peso muda, né? Antes era 5 litros de água, agora são 5 litros de ferro. O peso é maior do que antes. O novo conteúdo tem o mesmo volume. Ai, é mesmo, ó. O novo conteúdo tem o mesmo volume, mas pesa mais, né? 5 litros de ferro pesa mais do que 5 litros de água, né? Professor, 5 litros de ferro pesa quanto? Ora, se 5 litros de água pesa 50... 5 litros de ferro pesa mais do que 50, né? Eu não sei nem quanto é que é, mas uma coisa eu sei. Esse peso aqui, ó, é mais do que 50. Ah, Renato, por isso que se eu botar o ferro na água, ele afunda ou ele sobe? Ora, o peso vai ser maior do que o empuxo. Portanto, essa bola desce. Renato Brito, cara, mas vem cá, mas se tu trocar esse ferro por isopor? Eixe, Renato Brito mudou de ideia. Antes era água, agora ele vai trocar água por isopor. Pessoal, quando eu troco essa água que estava aqui dentro, ó, e eu coloco isopor para preencher, essas forças azuis não mudam. A resultante das forças de pressão não pode mudar. Portanto, quando eu troco a substância, se eu só trocar só o material, o empuxo não pode mudar. Ele não tem por que mudar, portanto, esses 3 empuxos são iguais. Caramba! Mas, professor, mas quando o senhor troca a água por isopor, o peso do novo conteúdo é outro. O volume é igual, é o mesmo tanto de litros, mas os quilos mudaram. Ora, 5 litros de água passou a ser 5 litros de, né, isopor. O peso agora está maior ou menor? Menor. O peso é menor. 5 litros de isopor pesa menos do que 5 litros de água. Mancha, estou começando a entender. Pesa menos, ó. O novo peso é menor do que o de antes. O novo peso é menor. Por isso que se eu botar uma bola de isopor maciço dentro da água, ela sobe ou desce? Ó? Sobe. Ela sobe. Ó. Por quê? Porque o empuxo é maior do que o peso. Ah, professor, eu tô entendendo. Quando o senhor troca o conteúdo que está lá dentro, o senhor não está trocando o volume, o empuxo não pode mudar. O empuxo não muda, mas quando o senhor troca esse conteúdo, muda o peso. Aí eu tenho que ver se o peso do novo conteúdo é maior ou menor do que o peso da água original. Ah, no caso do ferro é maior, por isso que ela afunda. No caso do isopor é menor, por isso que a bola de isopor vai subir aqui, ó. Ah, mano, já tô começando a entender.
Renato Brito, cara, então eu já tô tendo uma noção do que é o empuxo. O empuxo é o resultante, né? É a resultante dessas forças de pressão. Quando eu troco a substância que está lá dentro, o empuxo não muda, mas muda o peso. Por isso que tem materiais que afundam, tem materiais que sobem, e quando eu boto o próprio líquido nele mesmo, ele nem sobe nem desce. Ah, tá. Essa é a ideia, professor. Essa é a ideia. Até aí. Tudo bem? Ei, Renatinho, ok. Então, tu tá percebendo que até agora a gente já escreveu um monte de coisa na lousa e eu não escrevi nenhuma fórmula na lousa. Percebe que não tem fórmula até agora? Pior é que é mesmo, ó, mulher. Eu achava que física é só fórmula. Pois é. Já te falei um monte de coisa sobre empuxo e até agora não teve nenhuma fórmula. Agora, Moi, eu vou escrever para você o enunciado formal do princípio de Arquimedes. O enunciado que ele mesmo disse, né, professor? Isso, o enunciado que o próprio Arquimedes disse. O professor diga logo que tá dando um sono. Peraí, que agora vai melhorar. Logo agora... Peraí, escuta essa, ó. Segundo o Arquimedes, o que é que ele diz, hein, professor? Ele diz o seguinte: quanto é que vale o empuxo que age num corpo? O Arquimedes diz o seguinte: o empuxo é uma força, né, ó, vertical, né? Quando um corpo é completamente mergulhado ou parcialmente mergulhado num líquido, ele vai sofrer uma força, né, ó, verticalmente, né, professor, para cima, né, e tal. Que vale quanto? O empuxo, qual é o valor que ele vai assumir? Quanto é que ele vale? O empuxo, né, ele vale o que, professor? Ele vale o peso do líquido deslocado pelo corpo. Tem que ser do líquido? Não, pode ser do gás. No caso do empuxo dos gases, mas eu não vou falar disso agora para não lhe confundir. Deixa eu falar líquido primeiro, certo? O empuxo vale quanto? Ele vale, né, o mesmo valor do peso do líquido deslocado pelo corpo. Professor, não estou entendendo nada. Tenha calma, não expliquei ainda. Estou só escrevendo. Quanto vale o empuxo, Renatinho? O empuxo vale o peso do líquido o peso do líquido deslocado pelo corpo. Professor, você pode traduzir aí, porque eu não estou entendendo nada. Está entendendo não? Vou começar, certo? Vou começar a explicar agora. Veja. Primeiro, eu tenho que entender o seguinte: o que é o líquido deslocado pelo corpo? Eu não estou entendendo nem isso. Vamos aqui. O líquido deslocado pelo corpo é uma coisa muito simples. Pessoal, imagine que essa bola de ferro de 5 litros eu tirei. Essa bola de ferro não está ali dentro, não? Tá não, eu tirei, essa bola de ferro está aqui, ó. Massa, ó, professor, joguei, aí, massa, né, ó. 5 litros de ferro estão na minha mão. Litros é espaço ocupado, né? Ei, pessoal, quando 5 litros de ferro, quando você mergulha 5 litros de ferro na água, tu sabe que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Ó. Então, quando 5 litros de ferro entra na água, aqui havia 5 litros de água. Quando 5 litros de ferro chega nessa região, os 5 litros de água que estava aqui vai ter que sair. Professor, e ele vai para onde? Aqui embaixo não cabe mais água. Os 5 litros de água acaba subindo, ó, e vem ocupar uma faixa bem aqui em cima. Por isso que o nível da água sobe, Renato? Quando o senhor mergulhar esse ferro, Então, meu amigo, quando 5 litros de ferro mergulham completamente na água, deslocam quantos litros de água? 5 litros de água. Essa água deslocada vai aqui para cima. Por isso que o nível sobe, por isso que o nível da água sobe. Mas eu te pergunto, se fossem 5 litros de isopor, professor, se eu pegar 5 litros de isopor e se eu mergulhar na água, vai deslocar quantos litros de água? 5 litros, claro. 5 litros de qualquer coisa, se entrar completamente num líquido, vai deslocar 5 litros desse líquido, né? Qualquer que seja o líquido, né? Aí professor, se eu pegar 5 litros de ferro e eu mergulhar completamente numa piscina de óleo, vai deslocar o quê? 5 litros de óleo. Simples assim. Litros é o mesmo tanto de litros. Então a primeira coisa que eu já sei, professor, é que eu já sei o que é
o líquido deslocado pelo corpo. É esse líquido que dá espaço quando o corpo entra. Ah, tá. Mas por que é que o empuxo vale o peso do líquido deslocado pelo corpo? É isso aí que eu não estou entendendo. Pois pronto, essa é a parte mais importante de todas. Eu quero sair agora para ir ao banheiro. Pelo amor de Deus, você vai botar a manhã inteira a perder. Sério? Então veja só. Por que o empuxo vale o mesmo valor do peso do líquido deslocado pelo corpo? A lógica é muito simples. Pessoal, essa bola de ferro, ela não foi colocada na água ainda. Essa bola de ferro está aqui, né, professor? Tá, essa bola de ferro está aqui, tá? E aí o que acontece? Eu vou pegar essa bola de ferro e eu vou colocá-la exatamente nessa posição. Mas turma, tu se lembra que antes de colocar a bola de ferro aqui havia o quê? Aqui havia 5 litros de água. E tu se lembra que os 5 litros de água que estava bem aqui assim, não afundava na água? E tu se lembra por que não afundava na água? Porque a missão do empuxo é exatamente essa. Foi para isso que Deus inventou o empuxo. O que o empuxo faz? O empuxo está aqui, ó. Minha missão é essa. Eu estou aqui para segurar o peso dessa água que estava aqui. Mulher, foi para isso que Deus me inventou. Para eu segurar essa água. Porque se a água afundasse na água seria muito brega. Por isso que Deus me inventou. O empuxo está lá para segurar o peso do líquido que estava lá, né? Aí professor, 5 litros de água, não afundava, por quê? Porque o empuxo garantia, né? Professor, mas e agora que o senhor tirou a água e agora o senhor preencheu com ferro? Pessoal, quando eu tiro a água e eu preencho com ferro, o empuxo é cego. Ele não percebe que você trocou a substância. O empuxo continua fazendo para cima a mesma força que ele já vinha fazendo antes. O empuxo fica lá. Mulher, estou fazendo aquela mesma força. Né? A mesma de sempre, para segurar a água que estava aqui. Como é que é? Não é mais água? Não posso fazer nada, estou fazendo a minha parte. Se não for mais água, problema dela. O empuxo continua fazendo para cima a força que ele já vinha fazendo antes. E quanto é que era essa força? Ela era suficiente para segurar o peso do líquido que estava aqui. Renatinho, mas você é burro, né? Porque não tem mais líquido ali, professor. Agora é ferro. Mas a dona empuxo não sabe, ela é cega. Ela não nota que você trocou a substância. Quando troca a substância, o empuxo continua o mesmo. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a força para segurar o peso do líquido que estava aqui. Como é que é? Não é mais ferro, não é mais água, não é ferro? Problema dele, eu estou fazendo a mesma força. Se não for mais, meu filho, não posso fazer nada. Deus mandou eu segurar o líquido, o ferro aí é com ele, né? Ou seja, por isso que a frase diz isso, ó. Renato, quanto é que vale o empuxo? Facílimo. Vale o peso do líquido que estava lá antes de você colocar o corpo. O empuxo é o quê? Vale o peso do líquido que estava lá antes de você colocar o corpo. Por isso que o empuxo que age nessa bola de ferro é quanto, professor? É o peso de 5 litros de água. O empuxo que age nessa bola de ferro é o peso de 5 litros de água. Mesma coisa a bolinha de isopor. Professor, diz aí. Quando o senhor mergulhar a bolinha de isopor, o que acontece? Aqui havia 5 litros de água. O empuxo estava fazendo uma força para segurar o peso de 5 litros de água. Ou seja, o empuxo era o peso de 5 litros de água. Mas professor, mas agora não é mais água não. Agora é isopor. Pois é, o problema é que o empuxo não percebe. Ele continua fazendo a mesma força que ele fazia antes. Só que essa força era para segurar o peso de 5 litros de água. E aí vem a comparação. Quem pesa mais? O peso de 5 litros de água ou o peso de 5 litros de isopor? O peso de 5 litros de água, quem pesa mais, pessoal? Uma bola de água de 5 litros ou uma bola de isopor de 5 litros? Quem pesa mais? A água. Como o peso de 5 litros de água é maior do que o peso de 5 litros de isopor, quando você botar o isopor, ele sobe. Prof. Então, essa é a ideia, entende? Então, a ideia é essa. Deus inventou o empuxo
para que o líquido conseguisse segurar a si próprio. Tá, quando eu troco o líquido por uma nova substância, o empuxo continua o mesmo. Eu só preciso ver se o novo peso é maior ou menor do que o peso que já estava lá. Professor, se o novo conteúdo pesa mais do que antes, aí o peso vai ser maior do que o empuxo. Professor, se o novo conteúdo pesa menos do que antes, pois é, aí o empuxo vai ficar maior do que o peso. Ah, prof. Então essa é a frase, ó. O empuxo vale quanto? O peso do líquido que estava lá antes de você colocar o corpo. Quando você coloca o corpo, o empuxo simplesmente não percebe que você trocou a substância e ele continua fazendo a mesma força que ele fazia antes. Quanto é que era essa força mesmo? O suficiente para segurar o peso do líquido que estava lá. Mas Renatinho, não é mais líquido, agora é ferro, mas a água não sabe. Ela continua fazendo a mesma força de antes. Por isso que o empuxo é simplesmente isso daqui, olha. Até agora, tudo bem? Então, a frase que você tem que entender para sempre é essa. Mais importante do que saber a fórmula é você entender que o empuxo, quanto é que ele vale, hein, professor? O peso do líquido que estava lá antes de você colocar o corpo. Ah, tá. Bom, se você entende que o empuxo vale isso, ó, eu posso até agora escrever em matematiquês. Renato Brito, quanto é que é o empuxo mesmo, hein? Vou escrever aqui, ó. O empuxo, quanto é que ele vale? Ele vale o peso do líquido que estava lá antes de você colocar o corpo, que a gente chama de líquido deslocado pelo corpo. Mas professor, mas como é que o senhor vai calcular o peso do líquido que estava lá antes de você colocar o corpo, se o líquido não está mais lá? Não tem mais líquido lá não, professor, agora é ferro. Mas dá para saber. Porque o peso do líquido que estava lá é fácil. É a massa do líquido que estava lá vezes a gravidade. Professor, isso é burro, professor. Já falei para o senhor, não tem mais líquido lá, agora é ferro. Mas dá para saber. Porque a massa do líquido que estava lá, onde você colocou o ferro, é a densidade do líquido vezes o volume que ele ocupava antes de você botar o ferro, que a gente chama de o volume submerso. Ah, professor, essa é a massa do líquido que estava lá. Que quando eu multiplico pela gravidade, eu vou saber o peso do líquido que estava lá. Vulgarmente conhecido como o quê? Empuxo. É o peso do líquido que estava lá antes de você colocar o corpo. Até aí, tudo bem? Estão entendendo? Ou seja, a lógica do empuxo é mais ou menos simples, né? Deus inventou uma força para que o próprio líquido não afundasse nele mesmo. Professor, mas ele não contou com a possibilidade de você trocar a substância, né? Ou contou, né? E aí, quando você troca de substância, né? A nova substância pode pesar mais ou pode pesar menos do que aquele líquido. E aí? Aí ela pode afundar ou ela pode subir, né? Tem que ver, né?